Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E olha, vamos falar aqui da torcida do Vasco, que já esgotou os ingressos para o jogo do final de semana contra o Red Bull Bragantino. O Vasco enfrenta em São Januário, no próximo sábado, dia 3, a equipe do Red Bull Bragantino. Os ingressos acabaram hoje ali em tempo recorde, hein? A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre sócio-torcedor do Vasco, que está aumentando, né, ali o número de associação. Falaremos também sobre as probabilidades de título Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento do Vasco. Você vai ver aqui as probabilidades matemáticas. E também vamos falar do acordo que o Vasco entrou com o Shakhtar, lá da Ucrânia, para receber aí cerca de 40 milhões de reais à vista. Você vai ter todas essas informações aqui nesse vídeo depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando aqui da KTO parceira do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá na hora de fazer o seu registro você usa o nosso cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama, tá rolando Olimpíadas e as Olimpíadas ficam ainda mais divertidas lá na KTO com você utilizando o nosso cupom MDG20. Você fazendo isso, a KTO entende que você veio aqui do canal, é uma forma de você ajudar aqui o canal Machão da Gama, beleza? MDG20 é o cupom. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre ingressos, porque a torcida do Vasco já esgotou os ingressos para a partida contra o Bragantino, jogo que será disputado no próximo sábado, dia 3 de agosto, que inclusive é meu aniversário, dia 3 de agosto, sábado às 19 horas, né? O jogo que vai marcar a estreia de Felipe Coutinho em São Januário. O Vasco começou as vendas dos ingressos, né, na manhã do dia de hoje, por volta das 10 horas da manhã dessa segunda-feira. Porém, os 20 mil ingressos colocados à venda foram esgotados em menos de 6 horas. Então, em 6 horas, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos disponíveis para essa partida contra o Grêmio. O Vasco que finalmente vai voltar a jogar em casa, né? A torcida também está com saudade aí de ver o Vasco jogando em São Januário. Devido ao adiamento da partida contra o Cuiabá, o último jogo do Vasco em São Januário foi no dia 10 de julho contra o Corinthians, né? Na vitória por 2-0. Desde então, o Vasco enfrentou Atlético Goianiense fora, Atlético Mineiro fora, Grêmio fora e agora vai enfrentar também fora de casa o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A equipe de Rafael Paiva ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, tem 23 pontos em 19 jogos. Se vencer o Bragantino em São Januário, o Vasco vai passar o adversário paulista, né? Vai ultrapassar o Bragantino na tabela e vai ficar ali na primeira página, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo muito importante em São Januário e a torcida fazendo a sua parte, né, esgotou todos os ingressos. Meus amigos, quem não for sócio, né, infelizmente não consegue mais frequentar São Januário, porque os ingressos esgotam ali muito rápido. Até por isso, né, vai ter essa reforma aí, provavelmente a partir do ano que vem, para aumentar a capacidade, porque São Januário ficou pequeno para a torcida do Vasco. E já que eu falei aqui de sócio-torcedor, os números de sócio do Vasco não param de subir, hein? O Vasco comemorou hoje que ultrapassou a marca dos 60 mil sócios. O Vasco que está tentando, né, recuperar aí o seu número de sócios e ultrapassou hoje os 60 mil sócios. Eu abri o site agora do Sócio Gigante e neste exato momento o Vasco tem 61.026 sócios. Então o Vasco já ultrapassou aí a barreira dos 61 mil sócios, né? Desde a chegada do Felipe Coutinho, tem um boom aí, né, no plano de sócio do Vasco, estava ali perto dos 40, já passamos aí dos 60 mil, então a galera comprou realmente aí o barulho, o Vasco ganhando muitos sócios aí nos últimos dias. Se você ainda não for sócio, né,
Sócio gigante, faça o seu, porque como eu disse, né, quem não for sócio está cada vez mais difícil, né, de frequentar São Januário. Até recebo algumas mensagens, né, principalmente vascaínos que moram fora do Rio de Janeiro, falando: pô, Juninho, tô indo pro jogo final de semana, mas não tem ingresso, como que eu faço para conseguir? É difícil, meu amigo, é difícil. O ingresso hoje realmente é só para quem é sócio, né? Quem não for sócio, infelizmente, não consegue comprar, fica de fora. Bom, vou mudar aqui o assunto agora para mostrar as probabilidades do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? De título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, né? Alguns sites especializados fazem essa conta matemática e eu vou colocar aqui para vocês agora. Segundo o portal Chance de Gol, o Vasco tem quase 0% de chance de título. Libertadores ali, G6, nesse momento o Vasco tem 1,5%. Sul-Americana, o Vasco tem cerca de 47%. E rebaixamento, o Vasco tem 10% de chance de rebaixamento. O espião estatístico do GE coloca da seguinte forma: título 0,02%, Libertadores G4 0,76%, Libertadores G6 3,36%, não calcula Sul-Americana e rebaixamento cerca ali de 12%. O Infobola coloca 0% de chance de título, não calcula a Sul-Americana e não atualizou ainda, né, os números para Libertadores. Rebaixamento, o Vasco tem cerca ali de 10% de chance. E o Probabilidades no Futebol, da UFMG, coloca o Vasco com 0,11% de título, 7,5% de Libertadores, né, do G6, 45,1% de chance de Sul-Americana e 13,1% de chance do rebaixamento. Então, assim, o campeonato está na metade, né? Tivemos ontem a primeira rodada do segundo turno e o Vasco, nesse momento, a gente vê as chances de rebaixamentos pequena, né? Uma pequena chance de acontecer, grande chance de disputar uma Sul-Americana no ano que vem e Libertadores aquele sonho um pouquinho mais distante, né? Mas o Vasco caminha aí para ter um campeonato tranquilo, coisa que a gente não tinha há muito tempo. E agora, meus queridos, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre grana, né? Dinheiro entrando aí no Vasco, porque o Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia, para poder antecipar as duas parcelas referentes à venda de Marlon Gomes. O meia foi negociado em fevereiro deste ano por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões na cotação da época. O Vasco concedeu ali um desconto, né, de 15% na operação financeira para poder antecipar duas parcelas que o Vasco ainda tinha para receber, né, do Shakhtar. A justificativa apresentada ao Conselho foi a situação financeira delicada do fluxo de caixa da SAF vascaína. O presidente Pedrinho tem garantido, tanto internamente no Conselho do clube quanto publicamente, que vai manter os compromissos em dia até o final de 2024. Em fevereiro, o Globoesporte.com apurou que a venda de Marlon Gomes foi concretizada em 3 parcelas de 4 milhões de euros. Com o adiantamento das 2 parcelas restantes, o Vasco já havia recebido uma, né, de 4 milhões, o Vasco receberá de forma antecipada 8 milhões de euros. Porém, com esse desconto de 15%, o Vasco vai receber aí 6,8 milhões de euros, que dá mais ou menos 41 milhões de reais. Então o Vasco antecipando, né, o dinheiro da venda do Marlon Gomes para fazer fluxo de caixa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!